Olá, está começando agora o Multicidades. Aqui a gente vai entender os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico contigo a partir de agora, aqui na tela da Ubra TV. Dizem que política não se discute, mas ultimamente é sobre o que mais falamos. Hoje o nosso espaço é para falar sobre a representação feminina na política ao longo dos anos. Está aqui comigo no estúdio a doutora Patrícia da Silveira Oliveira, desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral e vice-presidente do Comitê de Enfrentamento à Fraude e Cota de Gênero. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda ao Multicidades. Boa tarde, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. Doutora, como é que está o cenário eleitoral no que diz respeito à participação das mulheres agora? Pois é, nós estamos agora no período eleitoral em que as mulheres representarão 55% das pessoas aptas a votar nas eleições. Agora, em outubro, aqui em Porto Alegre. Então, eu trago alguns dados, assim, inicialmente, para nós começarmos o nosso debate, né? Em números absolutos, a capital terá 602.530 eleitoras do gênero feminino e 494.081 eleitores do gênero masculino. São dados do TSE. Em Porto Alegre, o município é o município gaúcho com a maior proporção de mulheres. Olha que bacana, né? Sim. E aí nós temos visto que nas eleições de 2022, por exemplo, a Câmara Federal, ela tinha, num total de 513, 91 mulheres deputadas federal e 422 homens deputados federais. Na bancada gaúcha, 31 deputados federais e 6 mulheres. Na Assembleia, um total de 55 deputados estaduais e 11 mulheres. Então, o que nós estamos esperando diante deste cenário, né? Que, embora haja um maior número, proporcionalmente, né? Que tenha, sim, uma representação e não uma subrepresentação, que é o que nós visualizamos. Exato. Não, é interessante esses dados, doutora, porque até para quem faz a estruturação das campanhas políticas, né, cientistas políticos, enfim, filósofos que participam de toda a estruturação das campanhas dos candidatos, vê que uma política voltada para as mulheres é uma grande jogada, por serem o maior número de eleitoras, no caso, né? Exatamente. Nós temos a questão das cotas, que elas são obrigatórias, né? 30%, inicialmente era 20%, depois aumentou para 30%. E o que nós buscamos é que haja uma equidade, um equilíbrio e não uma desigualdade no pleito eleitoral. Portanto, é muito importante com que o voto seja consciente e que essas mulheres que estão se candidatando, elas realmente exerçam com efetividade, este compromisso também. Porque existe, doutora, no caso assim, 30% então dos candidatos dos partidos hoje obrigatoriamente por lei tem que ser mulheres, isso? Sim, exatamente. E acontece muito, por exemplo, assim, de ter candidatas que são só colocadas ali para cumprir tabela, como a gente diz, e acabam não tendo investimento nenhum na campanha, enfim? Sim, que a gente chama de candidaturas fictícias, as candidatas laranja. E nós temos presenciado muito em julgados, não vamos generalizar, mas nós temos visualizado que as mulheres muitas vezes acabam emprestando seus nomes para ajudar ou o partido, ou algum familiar ou amigos, e sem ter noção do que pode acontecer com elas também, porque na prestação de contas elas acabam sendo também penalizadas. Pois é, e qual é o papel aí do Tribunal Eleitoral diante dessas situações aí? Como é que vocês exercem um trabalho aí em cima disso? Pois é, então, este ano houve uma modificação grande através do Tribunal Superior Eleitoral, que trouxe a Resolução 23.735, que é uma resolução que fala sobre os ilícitos eleitorais, e também a súmula 73. A súmula 73 ela é muito rígida e ela é um norte, ela é uma norma norteadora para os julgadores verificar se essa candidata ela é fictícia ou ela não é fictícia. Então, são três requisitos, que é votação zerada ou inexpressiva, prestações de contas zerada e falta de atos de campanha.
Então, nós fazemos uma análise do processo. Sim, sim. E aí nós vamos fazendo olhando todo o conjunto probatório, quando chega no tribunal, recursos, enfim. E quando nós visualizamos que realmente ela não tem atos de campanha, muitas vezes elas não votam nem nelas, ou nas redes sociais elas acabam não colocando, fazendo a própria campanha. E nós vemos que o partido também não dá o incentivo que deveria de dar o suporte antes, durante e depois para estar candidata. E aí nós vemos que existe uma votação pífia e também a prestação de contas também irrisória ou zerada. Então, levamos a crer que existe uma fraude. E qual é a punição para o partido nesse caso? Pois é. E aí o que é drástico também, é que mesmo aqueles candidatos que não concorram para esta fraude, acabam também sendo penalizados porque a chapa cai. A gente falando assim coloquial, de uma forma coloquial até para o público poder entender. Né? Cai toda a legenda. Então é muito forte. É muito forte isso aí. E acontece muito, né? Sim, agora nós fizemos até um trabalho, o presidente do tribunal, conjuntamente com a GERT, que é a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, visitamos alguns municípios do interior para justamente fazer um trabalho preventivo, explicando, falando com os partidos, com os parlamentares, para que fiquem atentos a isso, porque realmente é bem rígida. A legislação veio para justamente controlar. E aí até tem pessoas que dizem, pois é, mas a pessoa fez uma votação legítima, o que a gente lamenta, né, em função, mas também tem um cunho pedagógico, porque é uma responsabilidade de todos, do partido, é uma responsabilidade das candidatas, é uma responsabilidade de todos que estão envolvidos naquele pleito eleitoral, é ter este cuidado com as candidaturas femininas. É muito importante, né? Eu tenho uma grande amiga que ela participa da política, enfim, e certa vez conversávamos, né, sobre a questão das mulheres participando na política e ela me disse a seguinte frase: é muito difícil ser mulher no meio da política. Conversávamos e ela me disse, às vezes a gente tem que agir como homem e se impor de uma maneira mais brusca, mais dura, para poder se fazer, terem respeito com a gente. Como é que é isso, doutora? A gente teve, assim, ao longo dos últimos 20 anos, esse aumento das mulheres buscando a política, tentando ter representatividade, lutando por algumas causas muito fortes, como violência doméstica, enfim, direitos, né, das mulheres mães. Como é que o que vocês, enquanto órgão de fiscalização, né, o que vocês percebem assim, de ataques, da dificuldade, o que acontece dentro desse meio aí, da mulher na política? Bom, novamente dizendo, não vamos generalizar, né, porque cada caso é um caso, né, mas nós vemos que tem também muitas mulheres que sofrem violência política. Sim. Né? E dentro dessa violência política existem algumas categorias, né, que eu acho que é bem importante nós trazermos aqui. Existe uma violência simbólica, vou falar algumas, tá? Que são, assim, algumas piadas, comentários, assim, que acabam diminuindo e reforçando a ideia de que a mulher não faz parte daquele espaço. Não tem o pertencimento àquele espaço político. Tipo, o lugar da mulher é em casa, sabe? Então, isto é um tipo de violência. Isso acaba desestimulando. Sim. E aquelas que, tanto para aquelas que querem ingressar, como para aquelas que já estão neste espaço. Também temos uma outra categoria que seria uma violência psicológica, né? Que aí seria alguma certa intimidação, difamação, alguns boatos de diminuir a mulher e até buscar fatos pretéritos da vida dela, assim, para querer expô-la, entendeu? Também temos violência física, né? Eu sou ouvidora também no tribunal, especializada em gênero, raça e diversidade, e recebo também, assim, algumas denúncias de algumas candidatas que acabam sofrendo assédio, sabe? Então, se vê muito, né? Então, assim, isso pelas redes sociais também, então isso é muito grave.
E a gente faz eu, no caso, conjunto com a assessoria, nós fazemos um trabalho de acolhimento desta mulher e o encaminhamento devido legalmente, né? Claro, se ela quer ou não, porque isso sempre é sempre muito bem conversado. Porque às vezes a ouvidoria ela é uma porta, né, de escuta. Então, é um canal de escuta entre o tribunal e as pessoas. Muitas vezes elas vêm pela ouvidoria porque elas não querem ir diretamente até uma delegacia. Então, elas vêm pela ouvidoria. Então, a gente faz o acolhimento, conversa e vê qual é o direcionamento que ela quer dar para esse trabalho tipo. Bem interessante, né? Ele é muito interessante, sabe? Porque elas se sentem mais relaxadas, mais protegidas até, vindo através da ouvidoria, para depois, então, ser dado o encaminhamento correto para esse tipo de saber situação. que a justiça está do lado das mulheres, né? Isso é bacana, é um acolhimento muito, muito bacana. Doutora, e uma curiosidade, eu tenho certeza que os nossos telespectadores também devem ter. Na questão das mulheres trans, elas entram dentro dessa cota dos 30% ou não? Como é que é essa situação? A gente sabe que é bem polêmica ainda no Brasil, a gente ainda está remando dentro desse assunto, né? Mas como é que hoje se enquadra essa questão? Pois é, as mulheres trans, nesse sentido, elas acabam também entrando, né? E também são pessoas que acabam também sofrendo também a discriminação, muitas vezes. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com esse tipo, com essas pessoas também e para que elas não se desestimulem, para que elas continuem também dentro do pleito eleitoral buscando por esse espaço. Tendo representatividade. Tendo representatividade, porque Fernanda, toda a proteção e toda a igualdade que se quer é que haja essa representatividade realmente. Maravilha. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com Multicidades. Hoje eu estou na companhia da desembargadora Patrícia da Silveira Oliveira, do Tribunal Regional Eleitoral e também vice-presidente do Comitê de Enfrentamento à Fraude e Cota de Gênero. Doutora, conversávamos aqui no intervalo sobre os tipos de violência, né? Existem outros também relacionados à mulher na política, não é? Sim, temos mais duas categorias, que seria a violência econômica, que são os recursos que muitas vezes não são repassados para as candidatas, para poder fazer uma campanha com igualdade. Então, isso também nós vemos muito no tribunal, através das ações que acabam chegando até nós, né? Que elas acabam sendo suprimidas, tanto nos recursos também como no tempo de televisão. Isso também é uma violência, porque elas acabam ficando alijadas. Então, tem muitas, tu deve já ter ouvido falar de umas assim, eu recebi o dinheiro na véspera quando estava terminando. O que a pessoa vai conseguir fazer na véspera com o dinheiro que chega? Ou muitas vezes, eu só recebi um determinado número de santinhos. Como é que uma pessoa... Existe um percentual que tem que ser destinado e muitas vezes não é destinado, ou então... já assim, num tempo muito exíguo, entendeu? Então, isso também é uma violência econômica que acontece com elas. E a violência institucional também, que seria, assim, tanto este apoio financeiro, como algumas humilhações, desqualificações, que seria institucional, que está dentro também junto, as duas coisas andam casadas, né? Então, por conta disso, de todas essas coisas que acontecem, que o desembargador, nosso presidente atual, o desembargador Voltério de Lima Moraes, instalou o Comitê de Enfrentamento e Combate à Fraude e à Cota de Gênero, que é presidido pela desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeco Biak, eu na vice-presidência, e temos também o apoio de alguns assessores e servidores, justamente para receber essas denúncias. Contamos com a sociedade no geral, também colocando à disposição, também como mais um instrumento e mais uma ferramenta
para essas candidatas, né, que virem até nós e nós darmos o devido encaminhamento, inclusive juntamente com o Ministério Público, né, para averiguar, investigar. Sim. E ele tem uma finalidade de prevenção, na realidade. Prevenção. Estamos abertos para poder conversar com as pessoas, com os partidos. Lá no tribunal fizemos vários, inclusive, encontros de capacitação e sempre falando da existência. Importante esse trabalho, né? Sim, e falando muito da importância do comitê. Doutora, a gente tem um advento novo nesses últimos anos, que são as redes sociais. Gostaria de saber se isso atrapalhou bastante o trabalho de vocês e como que é a atuação do Tribunal Eleitoral para fiscalizar agressões, enfim, umas situações. Conversávamos antes do programa, né, a senhora dizendo que tem vários despachos de pessoas reclamando de ofensas, enfim, nas redes sociais. Como é que tem sido essa movimentação que mudou, né, ao longo desses últimos 10 anos? A rede social, ela encurta, ela encurta os laços, ela é muito benéfica, mas ela também depende de quem usa a máquina, né? Depende de quem usa a inteligência artificial, depende de quem usa, porque ela, digamos, ela não é sozinha, na verdade, ela tem alguém que alimenta. Sim. Né? Então, depende muito do que vem. Os casos chegam até nós e a gente tem que analisar cada caso, caso a caso, para ver realmente se é uma violência, se não é, se é um fato de, estou sendo, está sendo denegrida a minha imagem. Então, nós temos alguns parâmetros para poder analisar, mas tudo depende de caso a caso. Caso a caso, né? Doutora, e hoje a gente tem 30%, já tivemos 20% de participação de mulheres. Na sua visão, existe a possibilidade desse número, ao longo dos anos, aumentar esse percentual de participação feminina? Olha, na verdade, assim, as cotas, elas vieram, mas a gente tem uma pretensão de, justamente, com que não haja, ou que diminua, ou que... A intenção realmente é que não houvesse essa violência para que houvesse o aumento que é muito necessário. A participação da mulher na política, porque a participação feminina ela tem algumas peculiaridades em que as mulheres podem encaminhar projetos, têm anseios diferentes, em que o olhar feminino é diferente do masculino. A intenção não era passar na frente, que elas passem na frente, mas que andem lado a lado. Esta é a intenção. Sejam vistas como iguais, né? Sejam vistas com igualdade. E aí tem, assim, digamos assim, algumas proposições que podem ser dadas, que podem ser feitas para que haja um fortalecimento desta mulher. Vocês fazem um trabalho bem bacana em relação a isso, né? A gente, na verdade, nós tentamos, né, passar essas orientações, porque a informação ela é muito importante. Essas candidatas precisam de informação e não da desinformação no sentido de ficarem alijadas dos direitos delas e do que elas podem realmente fazer. Então, vou te trazer assim, algumas situações que podem fazer com que haja esse fortalecimento. Em primeiro lugar, nós sabemos que existe uma questão cultural muito forte de um patriarcado e até de um machismo, né? Então, Sim. Nós precisamos que haja uma educação para a igualdade de gênero. Isso é fundamental. E é uma educação política para que haja uma conscientização da população em prol dessa participação feminina. Criação de ambientes políticos mais seguros. Isso também é importante. Incentivar as mulheres nos debates. Dar condições para que essas mulheres consigam participar das reuniões. Uma mulher que tem uma dupla jornada de trabalho, onde trabalha o dia inteiro. Se ela é uma mulher que não tem uma condição social, onde possa ter um apoio, ela, com certeza, ela vai chegar em casa, ela vai ter tarefas domésticas, tem filhos. Como é que ela vai participar de reuniões à noite? Isso é algo que nós falamos também durante essa
essas visitas nos municípios, os partidos darem condição para que essas mulheres efetivamente... Então, uma sugestão, coloque dentro do partido um espaço de lazer para que as crianças então possam ir juntos, ou então horários em que elas consigam realmente participar, dar segurança, fortalecer uma rede de apoio entre as mulheres, sororidade entre as mulheres. Isso é muito importante também, com troca de experiências, estratégias, sabe? Então, este fortalecimento entre as próprias mulheres, ele também é importante. É um monitoramento também, um monitoramento constante para identificar e também denunciar, não silenciar. O conteúdo informativo também, que combata os estereótipos. Perfeito, né? A desinformação sobre as mulheres na política e também as parcerias com a mídia. Sim. Isso que está acontecendo aqui, vocês já estão sendo parceiros para levar esta informação e para que elas consigam realmente... Ela chega a todos, né? Inclusive, exatamente. Nós temos muitas candidatas, muitos telespectadores e que bacana poder trazer esse esclarecimento. Doutora, a gente tem falando nisso aí dessas políticas de fortalecimento da participação das mulheres e principalmente na busca pelo respeito, né? Exatamente. É isso que a gente busca. Nós temos eleitores muito jovens. Então, a partir dos 16 anos, é uma outra pauta, uma pauta para um outro programa. É muito discutido isso, muito questionado, enfim. A senhora acha que nas escolas deveria ter essas ações, deveria ser trabalhado isso? Sim, sim. Eu vou citar até um exemplo. O ano passado, teve uma parceria da Escola Judiciária da Justiça Eleitoral com a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Então, foram eleitas 2 escolas lá na cidade, no município, e a escola foi até a Escola Judiciária foi até essas escolas e fizeram um trabalho bacana, mostrando para os alunos, dando assim algumas informações para os alunos, o que é democracia, o que é a urna, o que é o voto eletrônico. E eles formaram chapas, os alunos, votaram nos seus candidatos. Que legal. Teve a eleição dos vereadores mirins. E depois eu e a desembargadora Vanderlei, juntamente com a juíza eleitoral e o juiz da comarca, junto com a escola, a comunidade e os vereadores, foi feita uma cerimônia de entrega do certificado a esses vereadores mirins. Ai, que amor! E aí, assim, foi muito, muito querido, assim, o evento. E olha o que é porque eu entendo sempre que a educação, ela é libertadora. Com certeza. E ela é o pilar da sociedade. Para nossa surpresa, a maioria das vereadoras eram meninas. Então, isso é uma forma de estímulo e de incentivo para essas crianças, porque aí sim a gente consegue visualizar que pode haver uma mudança, um empoderamento das meninas, que essas meninas amanhã serão as mulheres possivelmente atuantes na política no nosso país. Exatamente, a mudança cultural de pensamento. Doutora, a gente tem uns minutinhos finais. Eu gostaria de deixar à vontade para que a senhora fizesse as suas considerações. Sim. Então, eu deixo aqui um registro final de que o Tribunal Superior Eleitoral, mas falando mais do nosso Tribunal Regional Eleitoral, de que nós temos o anseio por essa participação feminina de uma forma efetiva, de uma forma consciente e também com o apoio da sociedade, com o apoio da mídia, dos canais de comunicação, para que haja esta equidade, este equilíbrio e o fortalecimento da democracia é o que nós buscamos realmente. Importante. Muito importante. Deixo aqui também o canal, se possível. Ai, perfeito, pode ficar à vontade. De comunicação do comitê, que é através do e-mail cotadegênero@tre-rs.jus.br e também o telefone 51 3294 9001. E deixando aqui também
Um abraço a todos os ouvintes e agradecendo novamente por esse espaço tão importante de comunicação e de informação. Doutora, parabéns pelo trabalho. Muito que obrigada. Nós tenhamos cada vez mais a participação de mulheres, que a gente consiga mostrar que nós temos voz e temos vez. É chegada a hora da gente brilhar dentro desse cenário. Nós, desde sexta-feira, estamos na nossa programação com o programa eleitoral. Assistam. Essa é uma campanha nossa aqui da Ubra TV. Vote consciente. Veja o plano político de cada candidato para que, no final, você consiga fazer uma boa escolha. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau. Até mais.